O trabalho de parto e a criança do sexo masculino. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. No início da história humana, quando Deus proferiu a maldição sobre Eva, ele disse: com dor darás à luz filhos. O trabalho de parto e a dor do parto são um tema ao qual as Escrituras retornam com frequência. Raquel morreu em trabalho de parto ao dar à luz Benjamim. Jesus falou das dores de uma mulher em trabalho de parto e de sua alegria quando o filho nasce. Em Apocalipse, capítulo 12, João tem a visão de uma mulher em trabalho de parto para dar à luz um filho enquanto um dragão ardente o aguarda para devorá-lo. Deus ordenou que o trabalho no reino natural tenha sua contrapartida no espiritual. Neste texto, quero analisar algumas escrituras relacionadas ao sofrimento espiritual e seus resultados. Ressurreição de Lázaro. Começaremos nosso estudo com o relato da ressurreição de Lázaro por Jesus, encontrado no capítulo 11 do Evangelho de João. Como muitas outras narrativas bíblicas, esta história é passível de uma interpretação superficial e também de uma interpretação mais profunda. Podemos e devemos aprender as lições que esta passagem ensina superficialmente. Jesus enfrenta a morte com total autoridade. Ele trata Marta e Maria com ternura e compaixão. Ele tem plena fé de que Deus ouvirá sua oração. Ele usa a ocasião para ensinar a grande verdade da ressurreição. Todas essas coisas aparecem na superfície desta história, mas há muito mais escondido por baixo. No versículo 33, lemos que Jesus estava profundamente comovido em espírito e perturbado. No versículo 35, lemos que Jesus chorou. No versículo 38, novamente vemos Jesus, profundamente comovido em seu íntimo. O verbo grego original, embrimaomai, de fato carrega o sentido de raiva. As emoções que Jesus sentiu podem ser facilmente explicadas pela dor que testemunhou em Maria, Marta e em todos os seus amigos. Essa era a explicação natural, mas apenas o começo. Ele passou do natural para um poderoso trabalho espiritual que tirou Lázaro do túmulo. Então, antes de Jesus dar a ordem autoritária que tirou Lázaro do túmulo, ele já havia lutado em oração e realizado o milagre. Em duas outras ocasiões, Jesus ressuscitou os mortos. Em Lucas, capítulo 7, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e em Lucas, capítulo 8, ele ressuscitou a filha de Jairo. Curiosamente, em nenhum dos casos lemos sobre um trabalho de parto como o de Lázaro. Nas outras duas ocasiões, ele apenas proferiu a palavra, levanta-te, e eles se levantaram. Qual era a diferença? A ordem que Jesus deu a Lázaro não foi, Lázaro, volta à vida, como talvez esperássemos, mas, Lázaro, sai do túmulo. Jesus não reconheceu a morte. Onde o homem viu a morte, ele viu apenas o sono. Ele era e é a ressurreição e a vida, e em sua presença não havia e não há morte. Seu trabalho de parto não era para trazer Lázaro de volta à vida, mas sim para tirá-lo do túmulo. A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim nunca chegaram ao túmulo e, portanto, não houve trabalho de parto para tirá-los de lá. Lázaro saiu do túmulo com os pés e as mãos amarrados e o rosto envolto num pano. Jesus deu a segunda ordem aos presentes: desamarre-o e deixe-o ir. Primeiro, Lázaro precisava sair do lugar da morte e, segundo, precisava ser livre de todos os seus vestígios. Assim também você e eu. Ao longo dos últimos 2000 anos, a verdadeira igreja habitou em grande parte no túmulo. A igreja visível e organizada foi seu sepulcro. As vestes mortuárias da religião amarraram suas mãos e pés e cobriram sua boca com um pano. Suas mãos permaneceram praticamente inativas, seus pés incapazes de andar e sua boca raramente capaz de proferir as palavras da vida. A verdadeira vida de Deus esteve presente em seus membros, mas oculta como uma luz sob o alqueire. Os dois mandamentos de Jesus soam como música aos nossos ouvidos. Lázaro, sai, desamarre-o e deixe-o ir.
Devemos deixá-lo dizer essas palavras individualmente para que nossas mãos sejam ativas em seu serviço, nossos pés livres para caminhar no Espírito e nossas bocas abertas para comer e falar as palavras da vida. Getsêmani. O trabalho árduo que Jesus suportou para tirar Lázaro do túmulo foi um antegozo de sua agonia 10 dias depois, no jardim do Getsêmani. No relato de Lucas, 10h44 da noite, lemos: estando em agonia, ele orava com grande fervor, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Mateus, 26-38, e Marcos, 2h34 da tarde, registram suas palavras: minha alma está profundamente triste, até a morte. O que, podemos humildemente indagar, estava acontecendo neste momento tão sagrado de sua vida? Em Hebreus 5-7, encontramos a resposta. Nos dias da sua vida na terra, ofereceu orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus estava intercedendo, sofrendo e agonizando por sua própria ressurreição. O que acontecera com Lázaro 10 dias antes era apenas um prelúdio para algo infinitamente maior. Lázaro retornou para continuar sua existência terrena por talvez mais 30 anos antes de trilhar novamente o caminho da morte. O próprio Jesus ressuscitou para a vida eterna em triunfo permanente sobre a sepultura. Como no caso de Lázaro, quando o trabalho de parto termina, vemos Jesus avançando com tranquilidade e confiança para um conflito com a morte, no qual ele já obteve a vitória. Jesus sofreu no Getsêmani por sua própria ressurreição, mas não foi somente por ele. Sua ressurreição foi o nascimento da nova criação. Ele próprio era o primogênito dentre os mortos, CL 1:18 da manhã. O Êxodo. Vemos o mesmo princípio de dores de parto no êxodo do Egito. Por pelo menos 80 longos anos, os egípcios afligiram os israelitas. Seu árduo trabalho começou antes do nascimento de Moisés. Continuou quando ele tinha 40 anos, antes de fugir para o deserto, e não cessou até que Deus o enviou de volta 40 anos depois para conduzir o povo para fora do Egito. 80 anos de amargura e aflição precederam o nascimento da nação. A isso podemos acrescentar que um trabalho de parto ainda mais amargo precedeu a recente ressurreição de Israel de seu túmulo entre as nações. 6 milhões de judeus pereceram no Holocausto nazista, antes que, 3 anos depois, Israel assumisse seu lugar entre as nações do mundo. Deus disse a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, pois conheço os seus sofrimentos, é acento circunflexo x3-7. Eu vi, eu ouvi, eu sei, e Deus nos diz o mesmo em nossas aflições. Além da aflição dos filhos de Israel, creio que havia um doloroso trabalho no coração de Moisés. Pouco se registra dos 40 anos extenuantes que passou na terra de Midian. Dizem-nos apenas que ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele havia sido um príncipe real na terra do Egito. Agora, assumiu a profissão que era abominação para os egípcios, GN 46-34, e tornou-se pastor. E como pastor, ele não apacentava nem as suas próprias ovelhas, nem as de seu pai, mas as do sogro de sua esposa. Todas as suas ambições de libertar seu povo haviam fracassado e ele era um fugitivo em terra estrangeira. Sem dúvida, havia dor em seu coração. Todo esse trabalho não foi em vão. Foi o prelúdio para a maior demonstração exterior do poder divino registrada nas Escrituras e o nascimento da raça escolhida. Moisés retornou do deserto como Jesus, no poder do Espírito Santo, e se apresentou diante do faraó com toda a autoridade de Deus. O Egito não pôde resistir a ele. Assim como Lázaro saiu do túmulo, Israel saiu do Egito, e Moisés usou quase as mesmas palavras de Jesus: deixa ir o meu povo. Verdadeiramente, o povo de Deus não chora em vão.
Para mais informações sobre isso, acesse Nascimento de Moisés. Romanos capítulo 8. Para encontrar uma passagem mais explícita para o nosso assunto, precisamos recorrer a Romanos 8:22 da manhã menos 27. Aqui, vemos a descrição de um triplo sofrimento. Primeiro, Paulo diz que toda a criação geme e sofre dores de parto até agora. Segundo, ele acrescenta que nós mesmos gememos em nós mesmos. E terceiro, ele acrescenta que o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até agora, estivemos considerando alguns dos frutos do sofrimento passado nas Escrituras. Nesta passagem, nossa atenção se volta para o presente e o futuro. Sem dúvida, esses versículos eram verdadeiros na época em que Paulo os escreveu, mas creio que sua maior aplicação se refere ao presente. Creio que o gemido de toda a criação aumentou muito desde a época dele. Segundo o Banco Mundial, 800 milhões de pessoas vivem em pobreza absoluta, e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, afirma que 500 milhões de pessoas no mundo estão gravemente subnutridas, enquanto no mundo ocidental as pessoas lutam para perder peso. A maioria da população mundial geme sob regimes opressores malignos e milhões vivem em constante medo. Quão melhores, podemos muito bem perguntar, estão nossos países ocidentais civilizados, onde multidões sofrem as misérias do desemprego, lares desfeitos e colapsos mentais. Não há dúvida de que a criação está agora gemendo mais do que nunca e a intensidade do sofrimento continua aumentando. Qual será o fruto deste trabalho atual? O versículo 19 nos diz que o anseio ansioso, ou sincero, da criação aguarda ansiosamente a revelação, ou manifestação, dos filhos de Deus. A criação está completamente doente e cansada da má gestão humana. Ela aguarda seus governantes legítimos. Somente o governo justo de Jesus e daqueles que compartilham o trono com ele podem retificar seus erros intermináveis. A Escritura fala aqui de filhos, mas precisamos entender a linguagem do Espírito. O masculino nas Escrituras fala de autoridade, enquanto o feminino tem um significado espiritual diferente. Independentemente do nosso sexo no natural, podemos entrar na plenitude da filiação no Espírito. Nós, tendo as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. V. 23. O que é essa adoção? Ela já não aconteceu. Em certo sentido, sem dúvida, sim. João escreve: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3:2. Ao mesmo tempo, parece que há um cumprimento muito maior ainda por vir. Os sofrimentos deste tempo presente, diz Paulo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. V. 18. O versículo 29 torna essa adoção mais clara. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A plenitude da filiação nada mais é do que a conformidade à imagem de Jesus Cristo. Seus muitos irmãos não devem ser perpetuamente ofuscados pela estatura de seu irmão mais velho, como ainda temos que confessar com tanta tristeza que somos. Eles devem crescer em sua plenitude. Essa é a esperança pela qual temos nosso trabalho interior. Esse também é o desejo de toda a criação. Ninguém mais é apto a governar a criação além de Jesus Cristo e aqueles que se tornaram conformes à sua semelhança. É por essa imensa transformação que trabalhamos em nossas almas. Como participamos desse trabalho? O Espírito também nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. VV 26, 27. Jesus,
lemos no versículo 34, intercede por nós à direita de Deus. A intercessão do Espírito Santo está dentro de nós. Não podemos incitar o trabalho espiritual. Em vez disso, ao nos esvaziarmos de trivialidades mundanas, ambições humanas e outros empecilhos, tornamo-nos disponíveis para o Espírito Santo usar como lhe apraz. Nascimento do menino. O capítulo 12 do livro do Apocalipse descreve o nascimento de um menino. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, e ela estava grávida e gritou de dor, estando prestes a dar à luz, e deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. VV 1, 2, 5. Vemos aqui uma ligação com Romanos 8. Em ambos, vemos dores de parto. O nascimento do filho varão é exatamente paralelo à revelação dos filhos de Deus. O nascimento não é a criação de uma vida. É a revelação ou manifestação de uma vida já presente. O bebê dentro do útero da mãe é tão completo e vivo quanto o bebê depois de nascer. Ele está apenas escondido da vista, esperando até que chegue a hora e as dores do parto o tornem visível ao mundo. Este menino foi arrebatado para o trono, pois ele governará todas as nações com vara de ferro. É por esse governo justo que agora toda a criação geme e sofre. Esta passagem das Escrituras adquire significado crescente quando comparamos a mulher a Raquel, esposa de Jacó. Seu primeiro filho, José, teve um sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Raquel sofreu um parto difícil e morreu ao dar à luz Benjamim. Em seu último suspiro, ela o chamou de Ben-Oni, filho da minha dor. Jacó mudou seu nome para Ben-Yamin, filho da mão direita, GN 35 para 16-18. José, como a maioria dos estudantes da Bíblia sabe, é o mais claro de todos os tipos de Jesus no Antigo Testamento. Ele era o filho muito amado de seu pai. Ele foi rejeitado por seus irmãos e lançado na cova e depois na prisão antes de ser exaltado à destra do faraó. Muitos outros detalhes de sua vida correspondem e prenunciam a vida de Jesus. Raquel lhe deu o nome de José, que significa, ele acrescentará. Após sua longa esterilidade, ela não se contentaria com apenas um filho. Deus lhe acrescentaria outro, embora ela morresse ao dar à luz. Este segundo filho foi Benjamim. Para sua mãe, ele era Ben-Oni, o filho de sua dor. Para seu pai, ele era Ben-Yamin, o filho de sua mão direita. O menino de Apocalipse 12 pode ser claramente identificado com José ou Jesus, que sabemos que governará as nações com vara de ferro. Igualmente claro, essa criança deve incluir Benjamim, o filho da mão direita. É evidente em Apocalipse 13:26 da manhã, 27 que Jesus não estará sozinho quando governar as nações. Aqueles que vencerem e guardarem as suas obras até o fim, receberão autoridade sobre as nações, e as governarão com vara de ferro. José não estará sozinho no trono. Deus certamente adicionará um Benjamim à sua direita. De passagem, podemos notar que governar com vara de ferro, do Salmo 2 é citado no grego em Apocalipse como pastor com vara de ferro. O primeiro grande pastor de Deus, Moisés, estendeu sua vara com autoridade divina no Egito. Quão perfeitamente essas diferentes escrituras se relacionam e se confirmam mutuamente. Tiago e João, um dia, pediram a Jesus: concede-nos que nos assentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus imediatamente lhes perguntou: vocês podem beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Aqueles chamados para se sentarem à sua direita e compartilharem do seu trono também devem compartilhar os seus sofrimentos. Disseram que eram capazes de fazer isso. Mesmo assim, Jesus lhes disse: o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas é para aqueles para quem está preparado.
O chamado à filiação é também um chamado ao sofrimento. Até mesmo sobre Jesus está escrito que, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, HB 5:8. Se aspiramos compartilhar do seu trono, quanto mais precisamos primeiro aprender a obediência. A essência da filiação é ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso implica uma obediência que foi aprendida através do sofrimento e da morte para a vida do ego. Se sofrermos, escreveu Paulo a Timóteo, também reinaremos com ele, 2 Terámetros 2:12 da manhã. 2 outras testemunhas atestam as dores de parto que precedem o nascimento do filho homem. Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que eu deveria nascer, e a noite em que disse: um filho homem foi concebido, Jó 3, 1-3. Jeremias, em linguagem muito semelhante, diz: maldito seja o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que trouxe a notícia a meu pai, dizendo: um filho homem te nasceu, Júnior 8:14 da noite -15. O nome Maria, que significa amargura, também nos conta a mesma história. Jesus, a cabeça do corpo masculino e primeiro filho manifesto de Deus, nasceu da amargura. Devemos retornar a Apocalipse 12. Nos versículos 3 e 4, lemos que um dragão flamejante se pôs diante da mulher, para que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. O nascimento deste menino é acompanhado tanto por dores de parto internas quanto por conflitos externos. O mesmo aconteceu no Egito, no nascimento da nação. Havia um faraó para destruir cada menino assim que nascesse. O mesmo aconteceu quando Jesus nasceu em Belém. Logo Herodes estava matando todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos de idade. A manifestação deste menino significa o fim do domínio de Satanás. Ele se oporá a ele até o limite de seu poder. A ascensão do menino ao trono é seguida por uma guerra no céu no versículo 7. No versículo 9, o grande dragão, ou Satanás, é lançado ao chão. No versículo 10, uma voz alta no céu proclama que o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo chegaram. Não é de admirar que Satanás resista ao nascimento deste menino. Para mais informações sobre este assunto, leia o Nascimento de Moisés. Conclusão. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e da consumação do século. MT 24:3. Ele os alertou sobre falsos profetas, guerras, fomes e terremotos, e acrescentou: todas essas coisas são o princípio das dores, 24:8. Basta comprar um jornal ou assistir a um noticiário para descobrir que toda a criação está gemendo e sofrendo neste exato momento. Não precisamos esperar por um dia distante para ver essas coisas se cumprirem. A hora é agora. Mesmo agora, se não formos arrebatados pelos assuntos do mundo, pelas concupiscências da carne e pelas obras da Babilônia, conheceremos o gemido interior e o trabalho do Espírito Santo intercedendo em nós. Saberemos que Deus tem algo infinitamente maior do que as reuniões religiosas que frequentamos, algo muito além da nossa própria e escassa experiência, algo muito maior do que a criação já viu do seu poder manifesto. Secreta e silenciosamente, assim como a criança é formada no ventre materno, Deus prepara os filhos. O grande dia em que eles se manifestarão a toda a criação não pode estar distante. Veremos e sentiremos o trabalho árduo de sua preparação nos próximos anos, até que nasçam. Vemos a turbulência do mundo ao nosso redor, mas a tristeza desse trabalho logo se transformará em alegria quando Jesus vier para estabelecer seu reino de justiça. Elevemos nossos corações em antecipação, regozijemo-nos e oremos com confiança a oração de Jesus: venha o teu reino.